bom saber, quando a gente ver algo diferente, novo aqui, que você fez parte dessa história, você faz parte dessa história. Nós temos sonhos e projetos para a igreja, assim como o nosso Senhor tem sonhos e projetos, coloca eles no nosso coração. Então agora você vai ter a oportunidade de ser usado por Deus para participar dessa obra, da obra dele nesse lugar. Você deve ter notado aí que na frente do seu banco tem aí um pequeno envelope. Talvez você já tenha feito a oferta pelo Pix, mas caso você queira, anote e traga esse envelope de uma forma simbólica para cá, de uma forma de fé. Você já fez isso e também corremos esse risco, muitas vezes, de fazer isso sem perceber o que a gente está fazendo, de uma forma automatizada. A palavra do Senhor diz que Deus ama quem dá e quem dá com alegria. Então nessa hora, eu que já entreguei meu dízimo, o nosso dízimo, né? Não sou sozinho, Carol e eu. Então já fiz através do Pix, mas coloquei aqui no envelope. E com muita alegria eu quero participar junto com vocês. Então você que trouxe o seu dízimo e oferta, e você que fez aniversário ao longo dessa semana, aniversário de casamento, ou tem uma bênção para contar e compartilhar com a igreja, ao final da canção você vem à frente, porque nós queremos orar pela sua vida. Então façamos isso com muita alegria no coração. É o Senhor que tem sido seu pastor e tem te sustentado a cada dia. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Queria convidar as crianças também, com bastante calma, virem à frente. Aos professores também. Aniversariante? Amém. Glória a Deus, irmã Priscila. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Queria convidar a curvar a sua cabeça e juntos, e mais uma vez, nós buscarmos ao Senhor em oração. Deus querido, nós cantamos aqui, Senhor, para te adorar é que nós nascemos, Pai. De fato, adorar o Senhor com a nossa vida, a nossa razão maior de existir.
quis o Senhor nos fazer, ó Pai, nos conceber, ó Deus, nos constituir, nos conhecer quando ainda estávamos no ventre das nossas mães, quando nem forma ainda tínhamos, o Senhor já nos conhecia. E mais do que isso, o Senhor quer desfrutar da nossa companhia pela eternidade, Senhor. Então o Senhor nos fez. E um dia o Senhor revelou Jesus Cristo aos nossos corações e deseja, Pai, que esse relacionamento perdure por toda a eternidade. Se é o desejo do seu coração, nós te agradecemos. Agradecemos pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, de ser cuidado pelo Senhor. E agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de poder contribuir, ó Deus, de poder devolver como um ato de fé e gratidão, ó Deus, o dízimo, poder ofertar, ó Deus, com missões, ofertar, ó Deus, para que as necessidades da tua casa, Senhor, sejam supridas, ó Deus, para que, Senhor, sonhos e projetos possam sair do papel, Senhor, e possam se tornar realidade, Deus, aqui, Senhor. Esse é o nosso desejo. Obrigado, Senhor, por todo aquele que tem entendido que é o Senhor que é o pastor deles, Senhor, e não ele que tem suprido a ele mesmo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado nas nossas vidas. E ajuda-nos, ó Pai, a não apenas declarar que o Senhor é o nosso pastor, mas de fato a acreditar que o Senhor é o nosso pastor e de fato nada nos faltará. Senhor, obrigado pela irmã Priscila, Deus, pelo aniversário dela, Senhor Deus, obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade na vida dela, que o Senhor continue, Senhor, a abençoá-la, Deus, a iluminar o seu caminho, Senhor, obrigado pela família dela, Senhor, obrigado porque ela tem sido usada como uma bênção nas nossas vidas aqui na sua igreja, Senhor. Obrigado também por cada criança, por cada professor, ó Deus, e professora que, Senhor, se dispõe a ensiná-las, sendo um instrumento do Senhor para ensiná-las, ó Deus. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, não saia do coração delas, ao contrário, Senhor, que frutifique, que germine, ó Deus, e que eles possam, Pai amado, quando crescer, não se desviar dos teus caminhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fale ao nosso coração, nós precisamos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Pai. A Deus seja a honra e a glória por tudo aquilo que temos vivido nesse culto. O Senhor recebe a nossa adoração e nós ficamos tão felizes, porque o Senhor recebe homens e mulheres pecadores como eu e você na presença dEle. No Antigo Testamento a Bíblia nos diz que entrava na presença do Senhor, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, que tinha liberdade de entrar lá, e ainda para fazer isso ele tinha que sacrificar um cordeiro sem mácula e entrar lá em favor dos pecados de toda a nação. Mas nós louvamos a Deus, porque o autor de Hebreus nos diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, e o capítulo 11 de Hebreus, e o início do capítulo 12, nos diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos chegar até o Pai, e agora nós podemos chegar até o Pai como aqueles que foram convidados para as bodas, com as vestes do sangue do Cordeiro, dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas o Senhor me recebe porque o sangue de Cristo está sobre a minha vida, o perdão que Cristo conquistou na cruz já habita em mim, e então nós podemos chegar na presença dele e sermos recebidos como filho. Que privilégio! Se você que está aqui essa noite, ou você que nos assiste ao vivo, ainda não teve esse privilégio de se tornar um filho de Deus, eu quero desafiá-lo a abrir o seu coração por completo e dizer: Jesus, seja o meu Senhor, toma conta da minha vida, entra no meu coração, faz morada em mim, transforma o meu ser. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, que Deus vai fazer coisas maravilhosas na vida daquele que assim orar. Queridos, queremos continuar hoje a nossa série. Estamos no mês de maio, e maio é o mês da família, e nós estamos falando sobre assuntos que versam ao redor da família. Meus irmãos, uma primeira mensagem aqui, falando sobre quem é o Senhor da família. E os irmãos que aqui estavam, quantos que aqui estavam naquela primeira mensagem? Levanta a mão aí.
uma boa porção. Os que aqui estavam lembram que lá nós vimos a história de Abraão e o chamado dele lá em Ur dos Caldeus, quando o Senhor diz para ele: saia do teu povo, do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. E então Abraão, ouvindo a voz do Senhor, vivendo no meio de um povo idólatra que vivia longe de Deus, ele decide obedecer ao Senhor e permitir que o Senhor fosse o Deus da sua casa e da sua família. E como isso transformou a história de Abraão. Ele e Sara, que não podiam ter filhos, foram brindados com o privilégio de serem pais de multidões. Porque o Novo Testamento nos diz que em Abraão, pela fé, nós todos os que cremos em Cristo nos tornamos descendentes de Abraão. E a promessa de Deus sobre a vida dele se cumpriu quando Deus disse: os seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu, ou como os grãos de areia no mar. Você terá uma descendência preciosa. E refletimos então nessa primeira mensagem que vale a pena chamar o Senhor para ser o dono da nossa casa, o Senhor da nossa família, aquele que vai dar as regras dentro do nosso lar. No segundo momento, nós falamos então sobre a família que se comunica. E falamos então sobre essa dificuldade que nós enfrentamos, da falta da comunicação dentro do lar. Todos na família querem a mesma coisa: amarem e serem amados, se sentir num ambiente de paz e comunhão. No entanto, muitos de nós não conseguem expressar o que necessitamos e nem conseguimos expressar aquilo que nos desagrada. E então nós começamos a viver uma vida ruim dentro do nosso lar, porque não conseguimos nos comunicar. Irmãos, hão de lembrar que nós falamos sobre o capítulo 25 de Gênesis, quando trabalhamos sobre a história de Rebeca e Isaac, e a maneira como aquela família estava dividida. Isaac amando seu filho Esaú e Rebeca amando seu filho Jacó, e a família dividida, e aquela falta de comunicação gerou grandes traumas para a vida daquela família. E nós então fomos desafiados pelo Espírito do Senhor a criarmos um ambiente comunicativo dentro do nosso lar, a abrirmos o nosso coração e expressarmos os nossos sentimentos. E hoje eu quero dar continuidade a essa série. Se você por acaso não estava aqui numa dessas duas mensagens que já preguei sobre família, você pode acessá-las facilmente pelo YouTube da nossa igreja. Entre lá no YouTube, Igreja Batista Aeroporto, e elas estão lá esperando para que você as assista. Mas hoje eu quero continuar falando sobre perdão, o lugar do perdão na família. Um arcebispo da igreja anglicana chamado Desmond Tutu, muito importante na resolução dos conflitos em volta do apartheid na África do Sul. Certa vez, pregando um sermão num daqueles discursos maravilhosos que Nelson Mandela dava na África do Sul, Desmond Tutu veio uma mensagem bíblica às multidões que ali estavam assistindo aquele discurso político. E o tema da pregação dele foi salutar. Ele pregou uma mensagem muito bonita, dizendo: sem perdão não existe amanhã. Desmond Tutu estava falando sobre a segregação que havia no seu país, a dificuldade entre os negros e os brancos viverem juntos, e aquela marca que havia estado no país durante tanto tempo e que agora fazia com que eles não conseguissem se amar e se respeitar. E então, naquela ocasião, o arcebispo disse: nós precisamos aprender a nos perdoar, porque sem perdão não existe amanhã. Não existe futuro para os nossos filhos sem perdão. Não existe solução para os nossos problemas sem perdão. Não existe paz para a nossa alma sem que o perdão repouse em nossas almas. Não existe maneira de viver sem perdoar. Hoje de manhã, Rogério e Sara falavam aos nossos corações sobre uma das piores crises, talvez a pior que eles viveram em suas vidas, que foi a perda do seu filho Lucas. E eles aqui falavam que em determinado momento foi muito importante no processo de cura eles perdoarem aquela mulher que, ainda que sem querer, cometeu o acidente que levou a óbito o filho dos nossos irmãos. Estava chegando o tempo essa noite, viu o Cauã falando ali no fundo, cheio de raiva, de ira, de mágoa. Ele estava lá quando o pai dele foi assaltado hoje, situação difícil. Quantos aqui já foram assaltados? Levanta a mão. Quando você terminou de ser assaltado, não deu uma raiva dentro de você? Uma vontade de que se eu pegasse essa pessoa agora,
eu apertava o pescoço dela até acabar. Porque nós nos sentimos violentados, nós nos sentimos machucados. É algo que fere a nossa alma. E como é importante que nós consigamos liberar o perdão para que nós consigamos viver. Senão nós vamos deitar pensando no assaltante, levantar pensando no assaltante, almoçar pensando no assaltante, e aquilo não vai nos deixar nunca mais. O perdão é importante para que nossa alma repouse em segurança. Assim acontece dentro da nossa família. Muitos de nós, quando temos crises e dificuldades dentro do lar, nós vamos dizendo assim, deixa isso aí para lá, outra hora a gente mexe nisso. E aí a gente segue vivendo. Aí daqui a pouco tem outro desentendimento, outra dificuldade, outra luta, e nós dizemos, deixa isso aí para lá, depois a gente resolve esse problema. E nós nos tornamos como aquela pessoa que vai escondendo a sujeira debaixo do tapete. E vai varrendo tudo para debaixo do tapete, imaginando que há uma mágica debaixo do tapete que vai dar fim na sujeira. Mas a verdade é que a sujeira, embora não seja mais vista, ela ainda permanece lá. E quando nós percebemos, a nossa casa e a nossa família está se desfazendo por uma série de situações que nós não resolvemos, que nós não pedimos perdão, que nós não liberamos perdão e que vão consumindo a nossa vida como família. Como é importante que dentro dos lares, os filhos aprendam a pedir perdão aos pais e dizer, pai e mãe, eu frustrei a expectativa de vocês, eu desobedeci aquilo que vocês desejavam que eu fizesse, eu fiz algo que eu sei que desagradou o coração de vocês, então eu peço perdão. Como é importante que os pais aprendam a pedir perdão aos filhos e dizer, meu filho, hoje você viu o seu pai tomando uma atitude que o seu pai não deveria ter tomado. Eu fui cheio de uma ira, de um sentimento que não deveria encher meu coração e eu tomei uma atitude muito desagradável. Eu quero pedir perdão a você, porque eu fui rude com você, eu fui ruim com você, eu fiz algo que não foi legal. Como é importante que dentro do relacionamento do casal, o marido aprenda a pedir perdão à sua esposa e dizer, me perdoe porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fui longe demais. E que a esposa aprenda a pedir perdão ao seu marido, para que as coisas voltem a se equalizar dentro do lar. Meus irmãos, sem perdão, não existe amanhã para a África do Sul, mas não existe amanhã para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Eu quero levar você a um texto essa noite, que para mim é um dos textos mais bonitos quando nós falamos sobre perdão. Gênesis capítulo 45, nós vamos ler dos versos 1 a 15. Gênesis 45, dos versos 1 a 15. E nós vamos falar hoje um pouco sobre a vida de José, que não é o marido de Maria que criou Jesus, mas é um José que viveu alguns milênios antes, que nós chamamos de José do Egito, um dos 12 filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Gênesis capítulo 45, dos versos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida.
A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e a sua família perderão tudo o que têm. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Amém? A história de José é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. E não é à toa que os teólogos dizem que José é um tipo de Cristo. Porque José é aquele que sacrificialmente se oferece. Nós não lemos na Bíblia Sagrada nenhum pecado cometido por José. Pelo contrário, ele é fiel e justo em todas as coisas que faz. E por fim, ele acaba salvando seus irmãos. Então, ao olharmos para José no Antigo Testamento, nós vemos como se Deus estivesse dando um preâmbulo, uma introdução do que seria o ministério de Cristo, que obviamente foi muito maior e abrangente do que o José, no Novo Testamento. José começa a sua vida como um menino sonhador. Lembram-se da história que nós falamos semana passada? Dos 2 irmãos que brigavam dentro de casa, Jacó e Esaú? Pois bem, Jacó teve que trabalhar 14 anos para casar com Raquel, sua mulher preferida. E ela deu à luz a Jacó 2 filhos. Um chamado José e outro chamado Benjamim. José era o filho primogênito de Jacó com a mulher que ele amava e pela qual trabalhou 14 anos. Por isso, Jacó amava José mais do que aos seus outros filhos. E talvez Jacó provou no ambiente da sua casa quando era criança a preferência dos pais pelos filhos. Ele reproduziu em sua vida adulta dentro de sua casa. E agora ele prefere José aos outros filhos. E nós vamos vendo então aquela família crescendo com essa divisão. José vestiu uma roupa especial, uma túnica diferente dos seus irmãos, porque ele era o primogênito de Jacó com a mulher que ele amava, Raquel. Então, certo dia, esse menino chamado José, que era mimado por seu pai, tem um sonho. E não bastasse ele já ser tratado com diferença por seus irmãos, por ser preferido do pai, ele ainda tem um sonho que reforça essa diferença. Ele diz: olha, eu vi os astros do céu se prostrando diante de mim. Eu era o principal. Eu vi cada um de vocês com um feixe de trigo, e os feixes de vocês, inclusive do meu pai e da minha mãe, se prostravam diante do meu feixe. E então os irmãos, ao ouvirem aquela história de José, começam a achar que o poder, a cor da túnica, a preferência do pai estava subindo a cabeça dele. E não percebem que Deus estava dando a José uma visão do que seria o seu futuro. José de fato foi, e Deus já havia mostrado isso ao seu coração, que ele seria maior do que os seus irmãos, e que ele seria o ponto de apoio sobre o qual seus irmãos se debruçariam. Mas naquela época seus irmãos não acharam assim. E então nós começamos a ver a saga de José, indo encontrar seus irmãos no campo, e seus irmãos então, aproveitando que estão longe do pai, vão para cima de José,
e o jogam num poço sem água, querendo abandoná-lo numa região desértica para que ele morresse à míngua dentro do poço. Eles têm uma ideia: vamos pegar as roupas dele, vamos matar um animal e passar sangue nas roupas de José. Aí nós voltamos para casa e dizemos para o nosso velho pai: o filho preferido do Senhor morreu, foi atacado por um animal, o animal levou o corpo dele, só ficou esse pedaço de pano sujo de sangue. Mas depois de certa discussão, os irmãos sabem que Rúben, o filho mais velho, se ressente com aquilo, não se sente bem com aquilo. Então ele tem a ideia de voltar ao poço sem água onde jogaram José, e então tirá-lo daquele poço. Mas Judá, que mais tarde será importante nessa história, decide: não vamos levá-lo de volta para casa, vamos ganhar um dinheiro com ele. Olha a semelhança com Cristo. Cristo foi vendido por moedas, e José também foi. Entregue a uma caravana de ismaelitas que comprava escravos naquela região. E então aquele menino sonhador agora vai como escravo, indo sem rumo, e acaba caindo na casa de um homem chamado Potifar. Mas aí o texto começa a nos dizer que mesmo em meio à sua provação, Deus jamais abandonou José. Porque por diversas vezes nós lemos no livro de Gênesis a seguinte frase: e a mão do Senhor estava sobre José. Ou Deus era com ele, e Deus fazia com que tudo que José tocasse prosperasse. Ele chegou à casa de Potifar como escravo, e foi tão fiel no seu trabalho, que foi colocado como primeiro na casa de Potifar, responsável por todas as riquezas daquele homem que era um dos generais, uma das pessoas importantes, um oficial do Egito. Então, José prosperou naquele lugar, mas mais uma vez, aquele que fora traído por seus irmãos foi traído de novo. Agora pela cobiça de uma mulher, a mulher de Potifar, que se coloca sobre ele dizendo: vem e deita-te comigo. José pula a janela fugindo dela, as vestes de José ficam na mão daquela mulher, e então aquela mulher o denuncia como se ele quisesse abusar dela. E aí a saga de José continua. Ele é lançado na prisão. Mas lá na prisão onde ele estava, a mão do Senhor também era com ele. E ele vai crescendo na hierarquia da prisão, se tornando amigo do carcereiro, a ponto dele ter a chave da prisão e cuidar de tudo lá dentro. Ele vai prosperando em todos os caminhos por onde anda. E aí nós vemos que lá na prisão acontece algo interessante. O copeiro e o padeiro de Faraó, rei do Egito, vão presos, acusados de sedição. O faraó desconfiava que eles estavam tramando um plano para trair o faraó e de alguma forma envenenar a sua bebida, o copeiro, ou envenenar a sua comida, o padeiro. Então o faraó, o rei do Egito, manda os dois para a prisão, e eles lá estão, e esses dois homens na prisão têm um sonho. E eles então chegam a José e dizem: nós tivemos um sonho. E José diz: eu tenho sido usado por Deus para interpretar sonhos, e eu posso pedir que Deus me dê a interpretação desses sonhos. Então José dá a interpretação dos sonhos àqueles homens. O copeiro é devolvido ao reino, volta às suas funções ao lado do faraó. E o padeiro é morto, porque fica claro que ele era o homem que estava fazendo sedição no Egito. E é interessante que José fala algo com aquele copeiro. Os irmãos lembram? Ele diz: quando você estiver na presença do faraó, lembre de mim. Mas 2 anos se passam, e aquele copeiro que foi liberto da prisão esquece de José. Até que um dia Faraó tem um sonho. Lembram dessa passagem da Escritura? 7 vacas gordas estão na beira do rio Nilo, e de repente vem 7 vacas magras, e não apenas magras, mas o texto diz que elas eram feias também, né? Vacas magras e feias, e comem as vacas gordas. E semelhantemente espigas de milho novas e cheias aparecem, e vêm espigas de milho velhas, puídas, e comem as espigas novas. E Faraó então convoca todos os magos do Egito, os sábios, os poderosos, e pede que eles lhe deem a interpretação do sonho. E o texto da palavra do Senhor nos diz que todos os sábios do Egito não foram capazes de interpretar o sonho do Faraó. E é nessa hora que o copeiro lembra. E ele diz: puxa vida, o Senhor trouxe à minha mente o meu pecado agora. Eu esqueci de José, mas agora eu lembro dele. Então o copeiro do rei
E os irmãos sabem pela história de Neemias, por exemplo, um dos profetas conhecidos do Antigo Testamento, que o copeiro do rei era alguém muito importante na corte e que vivia muito próximo ao rei. Então o copeiro de Faraó diz a ele: eu conheço alguém que pode lhe dar interpretação. Chama José até a corte. José vai à corte. Faraó pergunta: olha, disseram que você é muito sábio e pode interpretar esse sonho. E José então diz: eu não posso nada, mas o Senhor me dá a visão. Está lá no texto da Bíblia, se eu não me engano, capítulo anterior, 43 ou 44 de Gênesis. E então o Faraó diz: então consulte o seu Deus e me dê essa revelação, mostra para mim o que está acontecendo. E José então diz para ele: as 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras, 7 anos de... As 7 espigas cheias, 7 anos de fartura. As 7 espigas vazias, 7 anos de pobreza. O que Deus está querendo mostrar ao Faraó é o que vai acontecer sobre todo o Oriente. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí José dá um conselho. Talvez lições administrativas que ele tenha aprendido ao administrar os bens de Potifar, ou lições administrativas que ele aprendeu ao administrar a cadeia do Egito. Mas ele disse: se eu fosse Faraó, arrumava um homem inteligente e sábio para administrar o tempo da fartura, para que quando venha o tempo da pobreza, haja cereal no Egito. E então o Faraó olha e diz: quem pode ser melhor para esse serviço do que você? E a cena é bonita, porque o texto da Bíblia nos diz que Faraó tira o anel. O anel do Faraó era um selo na época. Eles colocavam cera nos documentos e o Faraó selava com o seu anel. O que tinha o selo era documento quente. E o Faraó tira o anel do seu dedo, põe no dedo de José e diz: a partir de agora, você é o governador de toda a terra do Egito. Você está apenas abaixo do Faraó. Sobre todas as coisas você tem autoridade. O Faraó deu uma carroça, uma carruagem para José andar. E por onde ele andava, o Faraó exigia que as pessoas fizessem reverência quando José passasse. E José então administrou a terra do Egito, guardando 1/5 de toda a riqueza produzida nos anos de fartura, para que no Egito houvesse cereal para os anos de pobreza. Veja como a história de José é bonita. A história de um vencedor, que foi traído, humilhado, mas que nunca deixou para trás a visão que Deus lhe deu. Ao lermos a história de José, nós dizemos: parece que nem por um minuto ele duvidou de que Deus iria honrá-lo no momento certo. E de fato Deus fez isso, o colocando sobre todo o Egito. E agora, no texto que nós lemos da palavra, nós vemos o reencontro de José com o seu passado. Havia algo que era dramático para José: a sua família, a sua relação familiar, porque foi lá que suas crises e seus traumas começaram. E é justamente nesse lugar que Deus começa a mexer com José, para que a vida dele então se torne completa e para que ele aprenda o poder do perdão na sua vida. Sabemos que a fome que assola toda a terra, assolava a terra por 2 anos. Então lá em Canaã, onde vivia Jacó junto com seus filhos, a fome começou a apertar, e então eles foram ao Egito buscar recurso, tentar comprar cereal, porque toda a terra sabia que havia um administrador sábio no Egito que havia guardado cereal. E ao chegarem lá, o texto da Bíblia é dramático, porque chegam aqueles 10 homens. Benjamim havia ficado em casa com seu pai, e os 10 irmãos de José vieram. E quando aqueles 10 homens chegam diante de José, José reconhece eles na hora. Tem um ditado que diz assim: quem bate, esquece, mas quem apanha? Os irmãos não reconhecem José. Para eles, José está morto. Eles sabem que José está vivo, mas no coração deles, José está morto. Mas quando José põe os olhos naqueles 10 homens, ele sabe que são os seus irmãos. E aqui José então começa a trabalhar o perdão na sua vida. Uma ferida que parecia que já estava cicatrizada, um passado que parecia que estava enterrado, volta à tona. E José então tem que mexer nessa ferida e encontrar o perdão. Eu quero, meus irmãos,
destacar algumas lições desse texto aos nossos corações esta noite, para que nós também aprendamos a viver o perdão no ambiente dos nossos lares, para que nós possamos experimentar o poder libertador do perdão que José experimentou. A primeira lição que o texto me ensina é que o perdão exige tempo. O perdão exige tempo. 22 anos se passaram, desde quando José foi vendido como escravo à caravana de ismaelitas, até o momento deste encontro que nós estamos lendo aqui no capítulo 45 de Gênesis. Longos e duros anos, anos nos quais José pôde revisitar a sua história várias vezes, e talvez ensaiar muitas vezes na cama antes de dormir, dizendo: se eu encontrasse meu pai e meus irmãos mais uma vez, o que eu faria? E talvez nos primeiros anos José ficou pensando: se eu encontrasse eles de novo, eu ia brigar com eles, eu ia falar verdades para eles, eu ia jogar sobre eles a culpa de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho sofrido na minha vida, eu ia me desesperar. E talvez quando estava lá na casa de Potifar, ou talvez quando estava ainda andando dentro da caravana dos ismaelitas, ele tivesse pensado: como eu queria agora apertar o pescoço dos meus irmãos, me vingar da maldade que eles estão fazendo comigo. Mas à medida em que o tempo ia passando, José ia entendendo a sua história, e ele então foi vendo que tudo aquilo que ele viveu tinha o dedo de Deus. Quando nós lemos o capítulo 45, nós vemos José falando por 4 vezes: não foi vocês, foi Deus. Não foi vocês que me venderam, foi Deus que permitiu que eu viesse para cá. Não foi vocês que me encontraram aqui, foi Deus que trouxe vocês aqui para que nós resolvêssemos esse negócio. Foi Deus, Deus está por trás desse processo. E o tempo permite que José possa refletir, repensar, reestudar e encontrar uma saída pacífica para aquele trauma e aquela dor que machucou o seu coração. Dentro da minha família e da sua família, o perdão exige tempo. Muitas vezes nós temos uma crise lá dentro do nosso lar, uma briga, uma situação difícil, e nós então queremos resolver logo aquilo. Mas às vezes aquilo está doendo, aquela ferida ainda está purulenta, aquele negócio ainda está latente, e nós, à medida em que vamos mexendo naquilo, ao invés de trazer cura, ao invés de trazermos o bálsamo, nós vamos machucando mais. E nós precisamos encontrar o Senhor, a sabedoria para saber a hora de tratarmos as coisas dentro do nosso lar, porque o perdão exige tempo. Não é assim, você chegar em alguém que foi maltratada pelos seus pais e dizer assim: você precisa perdoar eles. A pessoa vai dizer: eu sei que eu preciso perdoar, mas eu ainda não consigo. Eu estou trabalhando isso dentro de mim. É muito fácil para nós chegarmos numa esposa que foi agredida por seu marido e dizermos assim: fique tranquila, ele perdeu a cabeça, ele bateu em você, mas você precisa perdoar o seu marido. Ela vai dizer para nós: eu sei que eu preciso perdoar o meu marido, mas eu ainda não consigo, eu estou trabalhando isso dentro do meu coração, porque o perdão por vezes exige tempo. Então, uma dica para você: quando você machucar alguém, principalmente para você que é homem, tenha sabedoria de esperar o tempo certo. Nós homens normalmente não gostamos de briga, né? Então quando a gente machuca a nossa mulher, a gente quer logo resolver aquele negócio, que a gente não quer que aquilo se espiche. A gente não quer ficar perdendo tempo com aquele negócio. Mas às vezes nós precisamos ter sabedoria de deixar, de esperar, de aguardar a poeira baixar, de encontrar o momento correto e de encontrar novamente o caminho para o coração da nossa esposa, para que nós então possamos tratar aquilo que nos fez tanto mal. A verdade é que o perdão exige tempo, mas que sempre é tempo de perdoar. Por isso, você que tem aí algo que machuca o seu coração, talvez na sua família que você veio de origem, questões que você tem com seu pai, com seus irmãos, e cá para nós, é fácil brigar com o irmão, não é? Nós podemos brigar com os nossos irmãos e ficar
anos sem falar com eles. Eles não dependem de nós não dependemos deles. A gente só vai se ver uma vez na vida, outra na morte, num final de ano, num aniversário, numa coisa assim. E aí a gente faz a egípcia quando chega nessas reuniões familiares, né? Fala, oi, tudo bem? É fácil. Então, se você tem crises, lutas, dores e dificuldades que exigem perdão, permita que Deus trabalhe isso no seu coração. Eu sei que pode levar algum tempo, mas se você não permitir que Deus trabalhe, o tempo vai passar e você não vai conseguir perdoar. Para viver plenamente o perdão no ambiente da família, cada membro da família precisa aprender a respeitar o tempo do outro. Calma, paciência, tato, jeito de falar, porque o tempo nos ajuda a perdoar. Mas em segundo lugar, a história de José me ensina que o perdão dispensa pedidos. Fale para quem está perto de você, nem sempre precisa pedir. Eu vou te perdoar do mesmo jeito, fala para ele. Essa cena, meus irmãos, é cena de último capítulo da primeira temporada de série. Já viu cena? O último capítulo da primeira temporada de uma série é o êxtase. O texto vem dizendo que José vem chorando diversas vezes. Primeiro ele chora quando vê seus irmãos, ele sai da sala e chora. Depois ele chora quando os irmãos trazem Benjamim. Depois ele chora quando os irmãos dizem que Jacó está vivo. E ele toda hora está saindo para chorar porque aquilo está mexendo com ele. Mas aí aqui no capítulo 45 é o ápice da emoção. A gente não percebe os detalhes. Mas José estava no personagem, né? Olha lá na fotinha que está lá. Ó. José estava diferente dos seus irmãos. Ele era um egípcio. Ele tinha roupas de egípcio. Egípcios não tinham cabelo, como eu, né? Porque tinha pragas de piolhos terríveis no Egito. Então os egípcios não tinham cabelo, eles usavam perucas. Que nem talvez José estivesse lá, todo vestido com aquelas joias do Egito, aquelas túnicas do Egito, aquelas maquiagens egípcias, aquela peruca egípcia. E seus irmãos nem desconfiam que é ele. José, embora conheça bem o idioma dos irmãos, e o texto do capítulo 43 diz que os irmãos estão conversando entre eles, e José está entendendo, mas José usa para falar com seus irmãos um intérprete, porque José está no personagem. Ele fala em egípcio para o intérprete fala em hebraico para os seus irmãos. E assim eles ficam fazendo esse jogo. Mas quando chega aqui no capítulo 45, José não aguenta mais. Ele bate na mesa, saiam todos, todo mundo sai. E eu fico imaginando o que estão pensando aqueles 11 homens dentro daquela sala. Puxa vida, o homem mais poderoso do Egito mandou todos sair da sala e agora ele vai ter uma conversa a sós conosco. O que vai ser de nós? Os irmãos que conhecem a história sabem que José já tinha feito alguns testes. Põe dinheiro na sacola deles, põe uma taça de ouro na sacola de Benjamim, aquela história toda. Eles já estão meio sem saber o que vai acontecer naquela reunião. E eu fico imaginando, meus irmãos, a cena. A Bíblia é linda demais, não é? A Bíblia é fantástica. Eu fico imaginando assim, eu imagino, não está escrito isso aí na Bíblia não, eu imagino. José fazendo assim, ó, tira a peruca, tira os brincos, tira as pulseiras, limpa o rosto assim, e fala em hebraico, eu sou José. Você imaginou essa cena? O texto diz que os irmãos dele perderam a fala. 22 anos depois, eu sou José. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito, mas não se preocupem, porque Deus transformou o ódio de vocês, a inveja de vocês em bênção. E Deus me mandou à frente para o Egito para preparar lugar para vocês. E eu, que fui jogado fora por vocês, que não valia nada por vocês, agora sou a salvação de vocês. Eu vou cuidar de vocês. José diz assim para os seus irmãos, me peçam perdão pelo que vocês fizeram, e aí eu vou ajudar vocês.
O perdão já está resolvido no coração de José. Deus já curou a ferida dele. Ele não pede que os seus irmãos se humilhem, que os seus irmãos digam perdão, nós não devíamos ter feito isso, não devíamos ter vendido você como escravo. Ele não faz nada disso. José simplesmente perdoa, porque o perdão verdadeiro, genuíno, dispensa humilhações, dispensa ladainhas, dispensa pedidos. O perdão verdadeiro é dado a priori. O perdão é algo que a gente dá e que a gente recebe sem depender necessariamente da outra pessoa envolvida. Por isso, quando nós vamos pedir perdão a alguém, nós não precisamos ficar esperando receber o perdão do outro. Porque o perdão é algo que nós precisamos tratar no nosso coração. Então, se eu feri o Gustavo, Deus falou no meu coração, eu chego a ele e digo: Gustavo, me perdoa, eu fiz algo errado com você, não devia ter feito isso. O Gustavo pode fazer o que ele fez agora, dizer assim: eu perdoo, pastor, vá em paz, receba o meu perdão. Mas ele pode dizer: você é um vagabundo de vir aqui me pedir perdão agora. Você acha que é assim? Você me tratar do jeito que você me tratou e agora vem pedir perdãozinho? Eu não te perdoo nunca mais. Mas o perdão não depende do que o Gustavo vai me responder. O perdão depende do meu coração. E se eu pedir perdão para ele quebrantado, se eu pedir perdão para ele com o coração contrito, eu recebo ou o perdão dele ou a raiva dele. Guardo isso e vou para casa descansado, porque eu tirei o que estava no meu coração. Da mesma forma, quando vamos dar perdão aos outros, nós não precisamos esperar que alguém venha até nós, os membros de nossa família venham até nós, se humilhem, peçam perdão para nós então podermos perdoar. E algumas pessoas parecem que têm orgulho disso e dizem assim: se ele não vir aqui, se humilhar, se dobrar, se quebrantar, eu não vou perdoar. Eu ainda vou ver ele morrendo de fome e vou ter comida para dar e não vou dar. Ele vai ter que se quebrar diante de mim, senão eu não perdoo. Meus irmãos, isso não é de Deus. A palavra de Deus nos diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Nós temos que fazer isso. O perdão a priori. Então, quando alguém nos fere, nós perdoamos. Nós não precisamos esperar que a pessoa venha pedir. Nós só dizemos: está perdoado em nome de Jesus. Siga a sua vida, porque o verdadeiro perdão dispensa esses pedidos e essas humilhações. Portanto, dentro da sua casa e dentro do seu lar, aprenda a viver isso. Peça perdão e não queira saber o que o outro vai dizer. E dê perdão sem saber se o outro merece ou não merece. Viva o perdão intencionalmente dentro da sua casa. Deus nos chama para viver um tipo diferente de perdão. O perdão que habitava em José, que mesmo podendo se vingar cruelmente dos seus irmãos, os amou mesmo em meio a toda a dor. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar na história de José, que além de exigir tempo e além de dispensar pedidos, o perdão também ressignifica a dor. Ah, meus irmãos, como que o perdão é libertador. Como que o perdão muda a vida. Como que o perdão permite que a gente seja melhor do que era antes de vivenciarmos essa experiência nos nossos corações. José dá perdão aos seus irmãos e ele diz: agora voltem lá para a casa de vocês, tragam Jacó para cá, eu já sei o lugar que vocês vão ficar na terra de Gósen, o delta do rio Nilo, a terra mais próspera que havia, vocês vão ficar no melhor lugar, eu vou cuidar de você, vou cuidar das suas esposas, dos seus filhos, eu vou dar a vocês uma paga bondosa diante do mal que vocês me deram. Aquilo que vocês me fizeram já doeu no meu coração, mas hoje não dói mais. E além de lhe dar o perdão, de dar o perdão para vocês sem vocês pedirem, eu sou capaz de abençoar vocês, eu sou capaz de amar vocês, eu sou capaz de oferecer a vocês, eu sou capaz de ver que Deus agiu em tudo isso, e eu sou capaz agora de experimentar esse sentimento que cicatriza a alma mais ferida. Quantas pessoas nós conhecemos que têm sofrido em sua vida porque não conseguem viver a experiência verdadeira do perdão? Meus irmãos, o perdão é libertador.
Eu acho que foi Sigmund Freud que falou certa vez que nos tornamos adultos à medida em que perdoamos nossos pais. E infelizmente tem muitas pessoas que adquirem cabelos brancos ou perdem os seus cabelos como eu e ainda não perdoaram os seus pais. Ainda tem lá dentro do seu coração uma mágoa e você diz: ai, a minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim, o meu pai me batia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e isso ainda dói dentro de você. Que em nome de Jesus, Deus faça em sua vida o que fez em José, que você consiga perdoar quem machucou você, e mais do que isso, que você consiga amar e abençoar, e fazendo isso, faça aquilo que o apóstolo Paulo falou lá no texto do Novo Testamento: dando de comer e dando de beber, você amontoa sobre a cabeça dos seus inimigos brasas vivas. Ele fica com a cabeça quente, sem entender que tipo de amor é esse, que é capaz de estender a mão e de abençoar aquele que nada merece. Isso que Deus faz conosco, a graça, o perdão, o favor imerecido. Deus nos chama para ressignificar as nossas dores e dar um passo a mais, e amar, e ter paciência, e cuidar. Nós precisamos aprender a viver o perdão no ambiente da família. Eu sei que você não teria coragem às vezes de vir aqui ao microfone e contar as experiências que você já viveu na sua família. E eu também nem conheço tanto os irmãos assim para que eu possa saber. Mas eu sei que provavelmente dentro desse auditório existem pessoas que já foram traídas, existem pessoas que já foram agredidas, existem pessoas que já vivenciaram tempos difíceis, não apenas de traição de relacionamento, mas de traição financeira, de abandono, de mágoas, de dores da pior forma dentro do seu lar. Talvez você é alguém que ficou doente, foi abandonado por sua família. Talvez você foi alguém que não foi cuidado da maneira como você deveria ser cuidado. Talvez você foi alguém deixado de lado. Eu sei que muitos de nós aqui carregam cicatrizes profundas, mas nós precisamos aprender a viver o poder curativo do perdão, para que assim experimentemos aquilo que José experimentou na sua vida, uma restauração. De que adiantaria para José ser o todo-poderoso do Egito, o homem que agora tinha uma esposa, tinha um novo nome, ele se chamava no Egito Safenat-Paneia, que tinha 2 filhos, Manassés e Efraim, no Egito, se essa mágoa e essa dor permanecessem em seu coração. Mas Deus permitiu a José, e há de permitir a mim e a você, vermos a nossa família restaurada. É tão bonito no final do livro de Gênesis, quando Jacó, já velho, abençoa o faraó. Lembra que ele abençoou o faraó? E lembra que Jacó abençoou os 2 filhos de José? E lembram que depois na história de Israel, existe uma tribo para cada filho de Jacó, não existe? Mas não tem uma tribo chamada Manassés? E não tem outra tribo chamada Efraim? Porque as tribos de José, os filhos de José, foram considerados por Jacó no final da sua vida como seus filhos e descendentes de todas as promessas que Deus havia dado a Jacó. E José viu a restauração da sua família pelo poder do perdão. Que isso seja verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar pedindo ao perdão que nos ajude a viver o perdão. Eu não sei que tipo de perdão você precisa viver. Talvez hoje, ao chegar em casa, você vai ter que abrir o cofre, abrir aí o seu coração e pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Talvez isso vá levar mais um tempo, porque isso ainda não está bem resolvido dentro do seu coração. Mas o desafio da palavra do Senhor aos nossos corações esta noite é: peça perdão e perdoe. Sem perdão não existe família. Então tenha coragem de pedir perdão para quem você feriu. Tenha a liberalidade de dar perdão para quem feriu você. Ressignifique essa dor dentro do seu coração. E faça com que isso que hoje dói se transforme num trampolim de bênção na sua vida.
E que você possa viver o que José viveu, abençoando quem lhe feriu. Deus pode fazer isso em mim e em você. Basta que nós coloquemos nossas vidas diante do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra essa noite. Muito obrigado, Deus, pela história de José. Nós podemos, Senhor, ficar um ano meditando na vida de José. Tantas lições, Senhor. Tantos princípios. Tantas coisas pequenas do texto que escondem verdades tão preciosas. Hoje nós ouvimos sobre perdão, Senhor. E nós queremos viver isso dentro dos nossos lares. Ó Deus, retira a frieza dos corações. Retira o orgulho, Senhor. Retira a teimosia, Senhor. Retira aquele desejo de eu estou certo e não vou voltar atrás. E nos dá um coração perdoador. Que como José, Senhor, nós possamos tirar a peruca, tirar as joias, tirar as vestes, tirar a maquiagem e dizer, eu sou José. E revelarmos o mais íntimo do nosso ser no ambiente do nosso lar. E assim recebermos o perdão. E assim ofertarmos o perdão. A oração que o Senhor nos ensinou diz: perdoa os nossos pecados, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós queremos desfrutar do Teu perdão. Então pedimos em nome de Jesus, nos ensina a perdoar. É a oração sincera da nossa alma esta noite. No nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a amada igreja. Amém, pastor. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Que bonito esse amém, irmãos. Que bonito esse amém. Glória a Deus. E a igreja está ativa. A igreja está caminhando. Muitas coisas pela semana. E nós vamos estar vendo agora os avisos da semana. Que você possa participar. Irmãos, tanta coisa boa acontece. E você às vezes não está conseguindo participar. Se esforce um pouquinho mais. Porque você vai ser abençoado. Vamos ver os avisos da semana? Nós temos... Isto. Fique atento à agenda semanal da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira, café com oração, às 8 horas na casa do pastor Rogério e Sara. Terça-feira, célula de mulheres, às 19h30, na igreja. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30, na igreja. Quinta-feira, célula dos homens, às 20 horas, na igreja. Domingo, EBD às 10 horas. O lugar dos idosos no ambiente familiar. Domingo, culto de celebração, às 19 horas, com o tema A Família que Cresce Unida. Só? Sem oi? Eu gosto de dar oi. Oi. Eu tenho alguns avisos para te dar. Na sexta-feira nós temos o quadro Você Pergunta e o Pastor Responde lá no Instagram da igreja. Então na quinta-feira nós vamos disponibilizar uma caixinha de perguntas e você não pode ficar de fora. Pode mandar a sua dúvida e o pastor vai responder. De junho a setembro, nós teremos uma nova revista de estudo na nossa EBD. E se você quiser adquirir essa revista de forma física, ela terá um custo de R$15 e você pode solicitar ela para Carol Kutisky ou para Isadora. Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Tchau! Pode deixar a luz apagada, Andrei. Põe o vídeo da irmã Úrsula, por favor, para que nós vejamos. Olá, igreja! Estamos aqui hoje para o nosso primeiro momento missionário com a irmã Úrsula. E hoje nós vamos começar a falar sobre as arrecadações que estaremos realizando para a Tenda da Paz. Irmã Úrsula, muito bom estar aqui hoje com a irmã. E eu queria que a senhora pudesse falar um pouco para nós como foi o seu tempo. Você e o pastor Hans moraram um tempo lá. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse período. Legal. Nós tivemos em 2 termos diferentes lá em Angola. A primeira vez foi 2 anos, com os 4 filhos, de 4 anos até 10 anos.
Depois, a segunda vez a gente retornou, já sem os filhos, aí ficamos mais 8 anos lá em Angola. E o que a gente acaba aprendendo sobre África, ou Angola especificamente, é um povo muito alegre, é um povo muito simpático, e a gente acaba se apaixonando mesmo pela África, né? Eu sempre digo que um pedacinho do meu coração é africano. Ai, que legal. E é muito legal, a gente ama muito, a gente gostou muito de lá. E tem muitas coisas que o povo agora que vai, a turma que vai para Angola, vai descobrir. Vai ser um despertar lá. Ai, amei, que legal. E eu tô vendo que a senhora tá aqui com um potinho de geleia na mão. Conta um pouco pra gente. Por que dessas geleias? O que te levou a fazer isso? Bom, em primeiro lugar, na minha casa a gente sempre comia geleias caseiras. Nunca se comprava geleia. Então eu aprendi a fazer geleias de vários tipos. Então é muito mais gostoso, é muito mais natural, né? É verdade. E como é que veio a ideia de fazer as geleias, né? A ideia é envolver a igreja toda nesse projeto. Eu podia simplesmente, Renata, pegar um valor em dinheiro e doar para o projeto de Angola. Sim. Ok. A igreja toda nem saberia que eu estaria me envolvida nisso. E ficaria só entre eu e talvez o tesoureiro. Verdade. Mas, por que eu gosto de complicar as coisas? Conta pra gente. Por quê? Com esse meu movimento de fazer geleias, dá mais trabalho para mim, com certeza, né? Até cortei o dedo um pouquinho, faz parte. E com isso, na verdade, eu estou envolvendo várias pessoas nesse movimento. Então, quando a gente quer participar de missões, não é só pegar o dinheiro e pagar, pronto, eu fiz minha parte. Não é só o ir também, né? Não é só o ir, é se envolver. E é uma maneira que toda a igreja vai acabar se envolvendo. Ai, verdade. Porque, cá entre nós, as geleias estão irresistíveis. Essa aqui que eu trouxe é de maracujá. Eu tô vendo as sementinhas aqui, já tá me dando água na boca. Maracujá. Agora eu tenho maracujá, laranja, banana, mamão verde com coco, e só tem 2 de jaca que já estão reservadas. Então, com isso, na verdade, todas as pessoas que vão querer participar, vão querer comprar as geleias, elas estão participando desse projeto. Que legal. E aí eu pensei, dá mais trabalho? Dá. Mas faz todo mundo participar também. É uma maneira da igreja em si, num todo, poder participar e contribuir. Seja Exato. financeiramente. E eu até vou jogar um desafio aqui para a igreja. Como você vai se envolver com missões? Muito legal. Verdade. E aí fica a pergunta no ar, né? Irmã, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma maneira que a igreja pode contribuir além de simplesmente ir lá e comprar o potinho de geleia? Tem. E como que a gente pode fazer? Então, vocês podem doar frutas. De repente você tem frutas lá que você gostaria de doar. Eu vou dar um jeito, vou transformar em doce ou geleia. Outra maneira, vidros vazios com tampa de metal. Tampa de plástico não serve. Tem que ser vidro e tem que ser tampa de metal justamente para fazer esse vácuo. Desse jeito fechadinho, Renata, ela dura mais de 1 ano fechada. Nossa. Vai durar muito tempo. Que legal. Bom, irmãos, eu tô olhando essa geleia e eu já queria levar para casa, porque ela tá irresistível. Mas a irmã Úrsula me falou que vai estar disponível somente na igreja a partir do dia 18. Então, não deixe escapar essa oportunidade. Agora, uma coisa muito importante. A irmã Úrsula estava me contando aqui nos bastidores, 100% do valor arrecadado vai ser destinado para a Tenda da Paz em Angola. Esse dinheiro arrecadado será para que a gente possa comprar mantimentos, água ou qualquer outra necessidade que o pessoal da Angola possa vir a ter. E agora fica o desafio que a nossa irmã Úrsula deixou. Como você vai se envolver? Amém, glória a Deus. Que dia que é dia 18? É hoje. É? Então tira essa mão do bolso aí, compra essa geleia. Não vá para casa sem ela, se não der para todo mundo, depois a irmã se vira. Traga frutas, traga os vidrinhos aí com tampa de metal. Só fiquei chateado, porque eu queria muito aquela de jaca. Oh, meu Deus do céu. Mas Deus... Como que é, irmã Úrsula? Como que é?
Isso, olha. Até o dia, até quando forem para Angola, vai ter essas geleias, né, irmã? Mas, né, então, compre, irmão, compre, participa. Isso, doe uma jaca, várias jacas aí, né? Possa doar as frutas também, ajudar, né? Para que o processo seja cada vez mais fácil. Porque eu sei que não vai ser fácil, mas o Senhor já está lá na frente, para realizando esse trabalho, né? Preparando todo o caminho para que seja bênção para a vida de todos. Eu quero agradecer muito a sua presença, meu querido. Muito. Estamos terminando o culto, teremos um louvor daqui a pouco, né? E também a bênção do pastor. Mas estamos terminando o culto. Mas o teu culto não termina, né? Você vai sair daqui e você vai continuar levando um adorador por aí, ó, fazendo um trabalho, realizando algo diferente na vida das pessoas, sendo a diferença na vida das pessoas. Tem uma frase que eu tenho no meu coração sempre: que diferença eu faço se eu não faço diferença? Preciso ser diferente, preciso agregar algo na vida de alguém. Faça isso, seja bênção. O Senhor está contigo em todo momento, né? Seja luz, seja sal, para que o mundo veja a diferença em tua vida. Vamos louvar nosso Deus? Se põe de pé, vamos adorar nosso Deus. Hino 37 do HCC. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, amparados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus vos guarde por seu terno amor, pela sua mão guiados, no rebanho bem guardados. Deus vos guarde por seu terno amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, do perigo dos pecados, de temores infundados. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, para o culto fervoroso e serviço proveitoso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela celebração desta noite. Obrigado por cada uma das pessoas que aqui esteve, aqueles que nos acompanharam online. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos lares. Que o Senhor nos leve para uma semana de vitória na tua presença. Pedimos agora, Senhor, levanta-te, que sejam envergonhados diante de ti todos os teus inimigos. Volta para os milhares e milhares do teu povo. É o que pedimos hoje e eternamente. Amém. Amém, queridos. Cumprimente alguém, estamos despedidos.